Muito bem, nesse vídeo agora nós vamos resolver a prova da UEM, a prova que aconteceu agora no inverno de 2014. Então vou resolver as questões envolvendo a primeira fase, eu estou usando o gabarito 1. A primeira questão que envolve física é a questão de número 18. Ela diz o seguinte: alguns componentes do sangue humano podem ser observados em um microscópio óptico composto, constituído de duas lentes esféricas denominadas objetiva e ocular. Com relação à anatomia e à função dos componentes do sangue humano e a constituição e a formação de imagem nesse tipo de microscópio, assinale o que for correto. Muito bem. A afirmativa 1 é uma afirmativa de biologia, então não vamos entrar no mérito da biologia. A afirmativa 2 é uma afirmativa a respeito de microscópio. Esse microscópio é constituído por lentes divergentes que formam imagens virtuais. Isso está errado, porque o microscópio ele é constituído de uma objetiva e de uma ocular. Ambas as lentes são convergentes. Esse é o desenho completo do microscópio. A objetiva forma então a primeira imagem, real invertida e maior, e a ocular entra atuando como uma lupa, formando uma imagem final. A primeira afirmativa então é falsa, é da biologia. A primeira afirmativa é verdadeira. A segunda afirmativa é falsa, porque ele diz que é constituído por lente divergente, e não é, são duas lentes convergentes. A afirmativa 4 também é uma afirmativa envolvendo biologia, é uma afirmativa verdadeira, não vamos nem entrar no mérito. A afirmativa 8, nesse microscópio, a lente ocular funciona como um telescópio. Não funciona como um telescópio, ela funciona como uma lupa. Ela está trabalhando como uma lupa, então essa afirmativa está falsa. Nesse microscópio, a imagem formada pela objetiva é real e invertida em relação ao objeto observado. Imagem formada pela objetiva, ela é real, ela é invertida e ela é maior. Então essa afirmativa está verdadeira. Então no que entra na física, são duas afirmativas falsas e uma afirmativa verdadeira. A próxima questão que envolve física é a questão de número 24. A questão de número 24, ele diz o seguinte: leia com atenção as afirmativas abaixo e assinale o que for correto. No inverno, para suportar o frio, as aves mantêm suas penas próximas ao corpo para reduzir a transferência de calor. Exatamente o contrário. Elas mantêm as penas, como se diz, eriçadas, para que acumule ar no interior das penas e com isso funcione como melhor isolante térmico, pois o ar é um excelente isolante térmico. Alguns crustáceos tornam-se avermelhados quando estão na superfície da água, sob o sol, porque refletem predominantemente a radiação relativa à cor vermelha, absorvendo quase que completamente as demais. A cor de um corpo funciona dessa maneira. A cor que nós enxergamos num corpo é a radiação refletida, as demais são absorvidas. Então essa afirmativa está correta. A afirmativa 1 é falsa, essa daqui, correta. A afirmativa 4 é uma afirmativa envolvendo biologia, é uma afirmativa falsa. Ele diz que nas cigarras a hemolinfa permanece no interior dos vasos. É da biologia, mas está errado porque a circulação nos insetos é uma circulação aberta. Mas vamos para a 8. A 8 diz o seguinte: o calor pode ser definido como energia em trânsito, que pode ser determinado medindo a variação da temperatura que ele provoca ao ser absorvido ou cedido por um determinado corpo. Perfeito, calor é energia térmica em trânsito. E para calcular nós usamos a expressão que macete, calculando a variação de temperatura num determinado objeto. A questão 16 envolve pressão sanguínea. Ele fala que a pressão diastólica, ou mínima, é menor do que a pressão atmosférica. Na verdade, ela é maior do que a pressão atmosférica, porque o que nós temos é 80 milímetros de mercúrio na diastólica e 120 milímetros de mercúrio na sistólica. Isso daqui é 80 milímetros de mercúrio acima da pressão atmosférica. Acima da pressão atmosférica. Ele diz que é abaixo da pressão atmosférica. Então essa afirmativa 16 está falsa. Então nós temos como somatória as questões 2 mais 8. 2 mais 8. Essa foi a questão número 24. A
A próxima questão é a questão de número 30. Questão de número 30 fala sobre movimento circular. Um corpo descrevendo uma circunferência horizontal com velocidade constante realiza uma volta a cada 20 segundos. Considere o raio da trajetória igual a 0,4. Assinale o que for correto. Então nós temos essa resolução aqui para a questão número 30. Aqui são os dados, período e o raio. Aí ele pergunta na primeira. A velocidade angular é 0,1. Velocidade angular 2π sobre t. O período é 20. Então vai dar uma velocidade angular de 0,1π radianos por segundo. Correto. Na afirmativa 2 ele fala sobre a frequência. É o inverso do período, 0,05 Hz. Correto também. Na afirmativa 4, ele fala que a aceleração centrípeta é nula. Isso é mentira, porque está no movimento circular. O movimento circular sempre tem aceleração centrípeta. Na 8, a cada volta ele percorre um comprimento de 0,8π metros. Então nós temos aqui 2πr, que vai dar 0,8π metros. Isso é correto. E na 16, ele fala que a energia cinética do corpo em toda a trajetória é constante. Correto também, porque energia cinética é uma grandeza escalar. Então mesmo alterando a direção da velocidade não tem problema, a energia cinética é constante. Então nessa questão, as que ficaram corretas, 1, 2, 8 e 16. Uma questão bem rápida, envolvendo movimento circular. A próxima questão é a 31. E a 31 envolve conceito de densidade. É uma questão que envolve um pouquinho de conta, mas sem maiores dificuldades. 2 cubos C1 e C2, cujas arestas são respectivamente 5 e 10 centímetros, são constituídos de um material de densidade 0,2. Vamos colocar já a resolução, já vamos tirando os dados aqui. Então, aqui nós temos aqui a resolução da 31. Tá? Então eu peguei o primeiro cubo, aresta 5 centímetros e densidade 0,2. Volume aresta ao cubo. Tirei o volume dele, calculei a massa. Massa é densidade vezes volume. Fiz isso para o cubo 2. Densidade 0,2, volume aresta ao cubo e a massa. Massa, densidade vezes volume. Em seguida, a superfície do cubo 1 é inteiramente recoberta com material cuja densidade é 3. A densidade do material está aqui, formando um novo cubo de aresta 7. Se a aresta é 7, o que eu fiz? Eu peguei 7 ao cubo e diminuí a parte interna. Então, isso é o volume da casca. Volume da casca, densidade da casca. Calculei a massa da casca. Massa, densidade, volume. Fiz a mesma coisa para o cubo 2. O cubo 2 é recoberto com material de densidade 2, formando um cubo de 12. 12 ao cubo, menos o volume inicial, a casca dá isso. Consequentemente, a massa da casca vai dar 1456. Essa é a massa da casca. Agora falta um último dado. A massa total e o volume total. Calculei aqui, ó. Massa total é a soma das duas massas, que era 25 mais 654. E o volume total, 343. Esse cara ficou mais denso do que água. Massa por volume vai dar mais do que 1. Ele está mais denso do que água, ele afunda. O segundo, a massa total deu 1656 com esse volume total. Ele ficou menos denso que água, ele flutua. Então agora, com todas essas contas, vamos analisar as afirmativas. Vamos deixar prontinho aqui e vamos analisar as afirmativas. Antes das superfícies serem recobertas, a massa do 2 era o dobro do 1. Isso é falso. Ela era 8 vezes maior do que a massa do 1. Afirmativa 2. C1, mesmo depois de recoberto, possui massa inferior a C2 antes de recoberto? C1 depois de recoberto ficou com essa massa aqui, ó, 679. É bem maior do que a massa anterior. Então, é falso. Depois de recoberto, C2 tem massa superior a 1,5 kg? Isso é correto, ficou com 1,656 kg. Antes de serem recobertos, ambos os cubos flutuam quando mergulhados na água?
Correto, porque as densidades são 0,2. 0,2, 0,2, correto. E o 16, depois de recobertos, C1 flutua e C2 afunda. É o contrário. C1 afunda e C2 flutua. Então essa é a solução da questão número 31. Ficou verdadeira apenas as afirmativas 4 e 8. Vamos à questão 32. A questão 32 é sobre cinemática. O gráfico abaixo apresenta a velocidade em km por hora de um avião em função do tempo de voo. Com respeito a essa viagem, assinale que for correto. Então nós temos um gráfico VT, velocidade versus tempo. Então já copiei esse gráfico aqui na nossa resolução. E vamos lá. A maior aceleração empregada durante o avião foi entre 15 e 45 minutos? Isso é mentira, porque ele só acelera até 15 minutos. Depois ele fica com velocidade constante. Então está falso, porque entre 15 e 45 minutos a velocidade ficou constante. Afirmativa 2. Durante os 15 primeiros minutos, ele se deslocou com uma aceleração de 2.400. A aceleração é ΔV por ΔT. Pelo gráfico, a variação da velocidade é 600. Em 15 minutos, eu usei em hora. Tem que usar em hora, 1/4 de hora. Resolvendo a expressão, 4 passa multiplicando, dá 2.400 km por hora ao quadrado. Isso está correto. Então a afirmativa 2 é correta. Afirmativa 4. Durante os 10 primeiros minutos, o avião percorreu 60 km. Para pegar o ΔS num gráfico VT, eu faço a área. Então vou calcular essa área aqui, ó. Essa área desse triângulo. Base vezes altura sobre 2. Está aqui. A base é 1/6 de hora, vezes a altura, que é 400. Isso, altura, 400. Dividido por 2. Resolvendo essa expressão, não dá 60 km, dá 33,3 km. Então essa está falsa. A afirmativa 8 fala que a velocidade média foi de 300. Velocidade média é ΔS por ΔT. O ΔS é a área. A área é um trapézio. Tirei os dados do trapézio. Bzão, Bzinho, altura, dividido por 2. O avião percorreu 450 km em 1 hora. 450 km em 1 hora dá essa velocidade. Então essa afirmativa está falsa. Consequentemente, a afirmativa 16 está verdadeira, porque nós acabamos de calcular aqui que o avião percorreu 450 km. Então, como verdadeiro, nós temos a afirmativa 2 e a afirmativa 16. 2 e 16. Essa foi a questão número 32. Vamos agora à questão número 34. Questão número 34. Uma equação do tipo y igual a A menos x elevado a b estabelece a pressão y dentro de um recipiente, diminuída pela ação de uma bomba de sucção dos gases no seu interior, sendo válida somente em um valor restrito de tempo. Cuidado com isso, sendo válida somente em um valor restrito de tempo. Sabendo que a constante A em milímetros de mercúrio é a pressão inicial, ou pressão atmosférica do recipiente, a constante B, capacidade de sucção da bomba, e o tempo x é dado em minutos. Assinale o que for correto. Bom, vamos já colocar então a resolução aqui. Primeira afirmativa. Ao nível do mar, para qualquer valor de B, no tempo de sucção 1, o y vale 759. A menos x elevado a b. O A é 760, que é a pressão ao nível do mar, menos o tempo é 1, ele falou 1, B, qualquer valor de B. 1 elevado a qualquer valor sempre vai dar 1. Então isso vai dar 759, o que está correto, afirmativa 1 verdadeira. Afirmativa 2. Os valores obtidos para y, quando A vale 729 e B vale 2. Então A é 729 e o B é 2. 729 e o B é 2. Para o tempo entre 0 e 30. Então fiz primeiro com 0, depois com 30. Vamos fazer com 0. 0 ao quadrado vai dar 0, que vai dar 729. É um valor válido. Agora olha o que acontece aqui. 30 ao quadrado é 900. Então vai dar uma pressão negativa, menos 171.
não é condizente. Isso está fora, isso não pode. Então, não são valores válidos de pressão, né? Essa afirmativa então está falsa, porque ele falou que são valores válidos de pressão. Na afirmativa 4, ele fala assim: se em 2 minutos a pressão interna diminui para 238, o B é 9, considere que a pressão inicial é 750, a gente vai achar o B. O tempo é 2 minutos, pressão inicial 750, pressão final 238. Passa para lá positivo, passa 238 negativo, deu 2 elevado a B igual a 512. O B vai dar 9. Então está correto o que ele falou nessa afirmativa. Afirmativa 4 verdadeira. Afirmativa 8. Para gases ideais, a pressão interna do recipiente num determinado tempo independe do gás, dependendo apenas do número de átomos ou moléculas, do volume e da temperatura. Equação geral dos gases, PV-nRT. Eu isolo P, fica aí nRT sobre V, que é totalmente condizente com o que ele falou na afirmativa 8. Está correto. No 16, nós vamos ter que calcular o PV-nRT. Em um sistema de sucção capaz de diminuir a pressão de um recipiente de 1 litro preenchido com hidrogênio para valores de até 1 milímetro de mercúrio, o número de moléculas nunca será menor do que 30 vezes 10 a 18. PV-nRT, a pressão 1 milímetro de mercúrio, volume 1 litro, número de mols nós vamos achar, a constante 62,3 e a temperatura 300 Kelvin. Resolvendo isso, eu tenho o número de mols dado por essa fração. O número de moléculas é o número de mols vezes o número de Avogadro. Ao resolver essa expressão, nós temos 32 vezes 10 a 18, que é maior do que 30 vezes 10 a 18. Então, é verdade, é o que ele fala na afirmativa, que nunca será menor do que 30. As contas que são um pouquinho chatas de fazer, mas essa é a solução. Então, essa foi a questão de número 34. Nós vamos agora para a questão 36. A 36 diz o seguinte: cenário que for correto. Bom, já vamos pegar a solução dela aqui e vamos analisar. Quando 2 ou mais corpos trocam calor entre si em um recipiente fechado, a soma algébrica das quantidades de calor é nula, correto? Calor cedido mais o calor recebido tem que dar zero. Quem perde calor é negativo, quem ganha é positivo. Isso está correto. 2. O calor latente pode ser definido como a quantidade de calor que uma substância recebe ou cede por unidade de massa durante uma transformação de fase, mantendo a temperatura constante. Correto, ele está falando a respeito do que mole. O L é a quantidade de calor para que 1 grama mude de fase. Isso está correto. O ponto triplo de um diagrama de fases é aquele no qual a substância mantém-se química e fisicamente equilibrada numa pressão crítica superior à pressão atmosférica. Isso é mentira. Por exemplo, o ponto triplo da água era uma pressão muito baixinha, numa pressão de 611 Pascal. Considerando que a pressão atmosférica é 10 a quinta, é muito baixinha essa pressão. Então, essa afirmativa está falsa. A afirmativa 8, ela é verdadeira, fala sobre entalpia, mas envolve química. A afirmativa 16 fala que a pressão máxima de vapor de um líquido depende da temperatura, o que está correto, e do volume. Isso está errado. Não depende do volume. Então, essa afirmativa 16 está fora. Então, essa foi a questão número 36. Vamos à questão 37. A questão 37 é uma questão que envolve química e física. Na equação de reação química exotérmica entre metilhidrazina e tetróxido de dinitrogênio, descreve a queima do combustível líquido utilizado em foguetes aeroespaciais. Assinale o que for correto. O movimento de subida de um foguete espacial é gerado pela expansão de gases e pode ser explicado pela terceira lei de Newton. Está correto. Se eu jogo gases em alta velocidade para trás, eu tenho uma força nesses gases, a reação disso está no foguete. Eu jogo o foguete para frente. Isso está correto. Então, afirmativa 1 verdadeira. Afirmativa 2. Quantidade de combustível
para o mesmo foguete alcançar uma altura de 300 km, na Terra e na Lua, são idênticos? Isso é falso, porque a gravidade da Lua é bem menor. Então é muito mais fácil você sair da Lua, consequentemente você usa menos combustível. A4. Considerando a lei de conservação de massa, para você fazer um balanceamento da reação. Então, ela é falsa, mas a gente não vai entrar na questão. A8. Os motores ou propulsores de foguete, por onde são expelidos os gases gerados na queima do combustível, são móveis, pois servem para direcionar a subida do foguete, sendo esse processo fundamentado na segunda lei de Newton. Perfeito. Força resultante, massa vezes aceleração. Força resultante é o vetor. Então, o vetor força resultante mudando, muda o vetor aceleração e direciona o foguete. Está correto. A 16 fala que toda energia armazenada no combustível é convertida em energia cinética e potencial. Isso é mentira, porque a maioria é dissipada em energia térmica. A maioria é dissipada em energia térmica, certo? Você não tem jamais um rendimento aí de 100%. A questão 38 é uma questão, então, que envolve lançamento oblíquo, certo? Vamos lá. Um corpo é lançado com uma velocidade v0 numa superfície plana horizontal. A velocidade v0 faz um ângulo θ. Esse ângulo θ aqui. O θ está entre 0 e 90. Ele diz assim, a equação horária da posição no eixo vertical é do segundo grau? Vamos lembrar. Eixo y, nós temos o m e o v, segundo grau. Tá? Então vai dar essa expressão aqui, ela é uma expressão de segundo grau, é correto. O módulo do vetor velocidade é nulo na altura máxima? Não, na altura máxima você tem a velocidade mínima, que é o Vx, mas não é nulo, então isso está errado. 4. Em nenhum momento o vetor velocidade é paralelo ao eixo horizontal? Mentira, no ponto de altura máxima. No ponto de altura máxima ele é paralelo, então está falso. 8. O alcance é dado por essa expressão. O que é correto? Nós deduzimos essa expressão em sala de aula. Velocidade ao quadrado, seno de 2θ sobre g. Para deduzir essa expressão, nós calculamos o tempo de subida, multiplicamos por 2 e usamos na equação do eixo x. Chegamos exatamente nessa expressão. Isso está correto? E na 16 ele diz que a altura máxima é proporcional ao seno ao quadrado. Deduzindo a altura máxima a partir da equação de Torricelli, você chega nessa expressão, o que é proporcional a seno ao quadrado. Também é correto. Então são duas equações de lançamento oblíquo, equações muito úteis. Agora vamos às duas últimas questões. A questão 39 e a 40. Gerando um total aproximado aí de 51 afirmativas nessa prova de primeira fase de física. 51 de física. 39 ele diz o seguinte. A unidade de medida utilizada para calcular o consumo de energia é o watt-hora. Essa unidade representa a quantidade de energia consumida para utilizar durante uma hora um aparelho cuja potência é de 1 watt. A tabela abaixo apresenta alguns aparelhos elétricos de uma residência, indicando sua potência e quantas horas cada um deles é utilizado. Então ele me deu uma tabela, eu já fiz o seguinte aqui na tabela. Montei a tabela, joguei os tempos em hora e já fiz a energia que cada aparelho consome, que é a potência vezes o tempo. Já calculei a energia de cada um. Bom, agora vamos às afirmativas. O gasto total de ar em reais de 2 chuveiros, 20 lâmpadas, uma geladeira, um computador e 2 TVs. Bom, tá aqui. 2 chuveiros. Eu peguei o valor da tabela vezes 2. 20 lâmpadas, o valor da tabela vezes 20. Uma geladeira, valor da tabela, um computador, 2 TVs. Multipliquei toda essa energia, deu 6.800. Vezes 50 centavos, cada 1000 watt-hora custa 50 centavos. Isso deu 3,20. Então ele falou que é menos que R$4, isso está correto. Afirmativa 1 verdadeira. Afirmativa 2. O consumo de energia diária do computador é maior que o da geladeira? Isso é mentira. A geladeira gasta 1.600 watt-hora, o computador 1.400. Falso. 4. Se 20 lâmpadas de 60 forem substituídas por lâmpadas de LED de 5 watts, a economia é superior a 10. Vamos verificar. 20 lâmpadas gastam 600 watt-hora por dia.
vezes 30 dias, 18.000 watt-horas por mês. A lâmpada LED é 12 vezes mais econômica. Se ela é 12 vezes mais econômica, ela vai gastar 1.500 watt-hora por mês. Quanto que é a tua economia, então? A tua economia vai dar 18.000 menos 1.500. 16.500 vezes 50 centavos dá 8,25. Então essa afirmativa é falsa, que ele falou que você vai economizar mais do que 10. E você economiza menos do que 10. A questão 8, a afirmativa 8, fala que diminuir o tempo de utilização de um chuveiro pela metade gera uma economia de 7,50. Bom, a economia vai ser 500 watt-hora por dia, vezes 30 dias, vai dar uma economia de 15.000 watt-hora por mês. Num custo de 50 centavos, isso vai dar 7,50. Então, correto, é condizente com o que ele falou na afirmativa 8. A afirmativa 16 fala o seguinte: um aparelho bivolt ligado numa tensão de 110 consome a mesma quantidade de energia quando em 220. Correto, porque energia é potência vezes tempo, não depende da DDP. Então, uma questão bastante trabalhosa, bastante demorada. Vamos agora à última questão. A última questão envolve um pouco de geografia e um pouco de física. Com relação aos movimentos de translação e rotação terrestre, assinale for correto. A trajetória do movimento de translação é elíptica, tendo o Sol como um dos focos. Correto, esse seria o Sol e a rotação do planeta. Esse é um desenho meramente didático, e isso é um desenho real. É uma elipse, né, mas não tão excêntrica quanto essa. Uma das consequências do movimento de rotação é o magnetismo? Correto. Pela rotação da Terra, você tem o movimento do núcleo férrico da Terra, que geram correntes induzidas no interior desse núcleo, que geram um campo magnético. Essa é a teoria mais aceita. No afélio, a velocidade de rotação é maior. Mentira, no afélio é mais lento, no perélio é mais rápido. O único fator responsável pelas estações climáticas é a translação. Não, o principal fator do clima é a inclinação do eixo de rotação. Então, está falso. Para uma mesma altitude, a menor pressão atmosférica ao longo da linha do Equador, em comparação com os trópicos, é uma consequência da rotação da Terra. Essa é uma afirmativa mais voltada para a geografia, isso é correto.